Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo, promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Para falar mais um pouquinho sobre os novos modelos de contrato dos pedágios do Paraná, hoje nós convidamos o deputado federal e secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Bom dia, secretário, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, uma boa semana a todos, oportunidade da gente poder conversar com o Paraná e poder também explicar um pouco aqui do que a gente está trabalhando, do que a gente está fazendo junto com o Ministério. Hoje nós estamos fazendo essa entrevista não apenas em nome do portal DC+, e do Jornal Diário dos Campos, mas da Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná, que conta com mais de 19 jornais e portais de todo o estado. Então essa entrevista é justamente para falar sobre o pedágio que será praticado em todo o estado e não apenas aqui na região dos Campos Gerais. Secretário, a gente está chegando ao fim de uma concessão aí que dura praticamente 3 décadas, né? É um pedágio que hoje é muito criticado por conta dos altos preços e agora o governo vem tentando achar um novo modelo que se adeque. Hoje a gente tem 2.500 quilômetros e 27 praças de pedágio. E através de um estudo que foi desenvolvido junto a uma empresa especializada, está sendo proposto que aumente para 3.300 quilômetros concedidos e 42 praças de pedágio. O que tanto que esse estudo propõe? O que o governo quer fazer em relação aos pedágios do estado? Bom, primeiro que para que a gente possa deixar muito claro, é um assunto extremamente criticado pela população, mas com razão. Nós passamos as últimas décadas convivendo com um modelo que nos cobrou muito caro e não apresentou as obras que nos prometeram. Isso virou um escândalo, isso virou roubo e virou investigação. E os processos continuam. Então, para deixar claro a todos que não há perdão por parte do Estado com tudo isso que foi feito. Apesar do próprio Ministério Público ter feito acordos, o Estado do Paraná, através da Controladoria do Estado e através da nossa Procuradoria, continua com ações, inclusive recentemente ganhamos um degrau contra as empresas e vamos continuar defendendo o povo do Paraná com relação ao passado. Nós não podemos mudar o passado, ele já aconteceu, não fomos nós que fizemos este contrato, mas nós temos a obrigação de pedir as reparações. Então, quando as pessoas imaginam que nós perdoamos ou que nós não vamos continuar com ações, elas obrigatoriamente continuam sendo discutidas na justiça e nós vamos pleitear a reparação de todos os danos e todos os prejuízos causados ao longo desses últimos anos. Inclusive, a própria Procuradoria, ela já entrou com ações visando impedir que empresas que devem ao Estado participem do leilão. Mas isso também, para deixar claro, ele depende do Poder Judiciário. Nós somos o Poder Executivo, nós vamos buscar na Justiça e estamos ganhando, avançando. Então, para que a gente não comece a falar do novo leilão, eu quero falar do que nós estamos vivendo. Nós estamos cobrando as obras, nós estamos reivindicando aquilo que nós não tivemos ao longo dos anos. E isso é um dever do Estado. E o governador determinou que isso aconteça. Então, as ações, as reparações seguem o seu andamento. Agora, nós temos que pensar como será daqui para frente. Apesar de não podermos, nós temos que observar os erros do passado para não cometê-los. Mas nós temos que olhar como será então esse novo modelo e como serão os próximos 30 anos do estado do Paraná. E por isso, quando eu vejo a pergunta que está na tela, como será o modelo do pedágio? A resposta vem com a seguinte determinação: será como a população determinar. Nós vamos ouvir a população, porque o governador do Paraná nos pediu para este assunto 3 fundamentos. Primeiro, transparência. Nós não estamos fazendo isso fechado em uma sala. Desde a publicação da NTT no dia 2, nós estamos mostrando o que já estudamos sobre o assunto. Então, o governador determinou transparência. E transparência significa bolsa de valores. Isso vai ser na bolsa, para deixar claro a todos de que na bolsa não há conchavo, não há acordo. Nós estamos fazendo na B3 em São Paulo. Nós demos o início na Bolsa e vamos concluir na Bolsa de Valores.
justamente para que nós possamos fazer um leilão internacional buscando os maiores investimentos e o menor preço. Então, transparência é um pilar. Segundo, tarifas menores. É claro que nós temos uma tarifa que não condiz com as obras que nós recebemos. Houve um desvirtuamento, nós tivemos uma tarifa que ficou desvirtuada desde o início do contrato, porque eles retiraram obras ao longo dos anos, mexendo com tarifas, então as obras não foram entregues e mesmo assim as tarifas permaneceram altas. Então a determinação é redução no valor das tarifas. Essa é uma determinação. E em terceiro, porque nós poderíamos fazer redução de tarifas e transparência. Parece a princípio os dois pilares mais importantes. Mas nós temos um terceiro, que são as obras. Nós temos que ter transparência, mas nós temos que ter tarifas baixas com obras, porque elas ainda necessitam no estado do Paraná serem feitas em todas as regiões do estado, para que nos próximos 30 anos a nossa safra, a mobilidade, a segurança das pessoas possa ser garantida através das obras. Então, essas são as determinações do governador. Vocês têm que fazer na bolsa, vocês têm que fazer o menor preço possível garantindo as obras. Muito bem. Nós temos aqui no estado do Paraná uma combinação de rodovias federais e rodovias estaduais, em todas as regiões que nos assistem. São rodovias federais, BRs, com rodovias estaduais, que são PRs. Em tese, as rodovias federais têm muito mais fluxo do que as estaduais. É claro que a 277, a 376, a 373, as rodovias importantes que são artérias do Paraná, elas têm um fluxo maior do que as nossas rodovias estaduais, que também são muito fortes, mas ainda não tem o volume de tráfego que as rodovias federais. O governo federal, ele entendeu que ele iria fazer o leilão com as suas rodovias e que ele iria, através do Ministério de Infraestrutura, tocar o assunto dele com as suas rodovias. Mas o anel de integração é uma combinação entre as duas rodovias, porque as duas formam corredores de exportação ao porto ou ligação com os outros estados, e aqui no mapa a gente deixa bem claro isso. Então, quando você combina as duas, você forma corredor e você forma, sim, ligação com os outros estados. É importante que elas estejam juntas? Sim, é importante. Então, nós começamos a conversar com o Ministério, dizendo, vamos fazer em conjunto, porque o usuário sai beneficiado. Qual usuário? O usuário do Paraná, porque nós não somos uma ilha de regiões isoladas. Não, todas as regiões precisam estar ligadas e todas levam ao porto ou levam aos outros estados, elas precisam estar então interligadas. E nós pedimos ao Ministério para que a gente fizesse o estudo em conjunto. Até porque as rodovias estaduais elas são beneficiadas pelas rodovias federais se houver uma combinação entre elas. Por quê? Pelo volume de tráfego que tem nas rodovias federais. O ministro Tarcísio, e aqui eu quero iniciar falando que nós temos um bom ministro. Mesmo a oposição, mesmo os críticos ao governo federal entendem que o ministro Tarcísio é uma excelente pessoa e é conhecedor do que está falando. Ele tem credibilidade no que ele fala. E ele buscou a sua equipe para dizer, vamos fazer os estudos sobre o que o governo do Paraná está pedindo. Porque nós entregamos então a ele 3 determinações: transparência, menores tarifas e obras. E ele nos disse o seguinte, eu sei que é uma ferida, eu sei que o paranaense tem uma chaga, tem dificuldade de falar sobre esse assunto, mas entendam vocês que os outros estados do Brasil também têm problemas diferentes dos de vocês. Nós temos aqui no Ministério exemplos de leilões mal sucedidos no Mato Grosso, em São Paulo, em outros estados do Brasil, onde as obras eram para serem iniciadas e não começaram, rodovias foram devolvidas, problemas que a gente não enfrentou. Nós tivemos uma série de problemas, mas são problemas diferentes dos outros estados. E ele disse, eu vou usar todos esses exemplos para que os erros não se repitam. Não só os erros de vocês no Paraná, mas os que a gente conviveu também em outros estados. E ele contratou uma empresa com dinheiros do governo federal, que é a empresa de planejamento e logística, para fazer esse estudo.
E eles ficaram ao longo de todos esses meses estudando então quais eram as rodovias e qual é o melhor modelo a ser apresentado. O que acontece? Nós encomendamos, para que quem está nos acompanhando possa ter percepção, nós encomendamos uma casa a um arquiteto, a um engenheiro. Nós queremos 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de lavanderia, uma garagem. Esse projeto começou a ser feito, mas não significa que ele está acabado e concluído. Ele foi entregue para ser debatido e alterado. Queremos uma sala maior, um quarto menor, um banheiro diferente. Eles mostraram um modelo. Agora nós vamos fazer com que ele seja aperfeiçoado. E o ministro, então, começou a debater conosco o que ele entendia como prioridade no estado do Paraná e que vai servir de modelo no Brasil, em outros estados. Porque o modelo que ele apresenta é um modelo que prevê o menor preço, mas que possa garantir as obras. Porque as obras que estão sendo pensadas, elas somam 40 bilhões de reais, ou seja, 42 bilhões são valores que têm que ser colocados como investimento. Fora o valor de serviços, que seria a manutenção, o valor de ter uma ambulância, de ter um guincho. Então, somando esses dois valores, nós ultrapassamos 70 bilhões de reais. E ele nos disse, eu quero as duplicações, eu quero as marginais, os contornos, mas o que me garante que depois as empresas vão fazer mesmo, não aconteça como em outros estados? Porque todo mundo pensa, por que o do Santa Catarina é diferente? Por que o do Rio Grande do Sul é diferente? Cada lugar, mas lá é mais barato, aqui foi mais caro. Primeiro que o nosso foi um horror, horrível, né? E o dos outros estados, em muitos casos, a gente vai explicar aqui que são diferentes. Mas enfim, quis mostrar para vocês que houve uma construção com o Ministério, há um bom relacionamento, porque a gente tem hoje boas obras com o governo federal, e o governo federal então apresentou uma primeira modelagem e que agora nós vamos conversar com a população, e a população, claro, muito machucada a princípio, tudo que fala, ela é muito contrária a qualquer modelo ou até mesmo a existência de pedágio. Mas o mundo tem, em todos os países tem, então tem pessoas que já são contra qualquer coisa que se fale desse assunto, até porque estão machucados do passado, né? Então, agora nós vamos começar as audiências públicas, as conversas com a sociedade e com todos para apresentar, porque há hoje uma discussão grande, porque o modelo que o Ministério está falando é algo novo, justamente para evitar novos erros. E muitos entendem que esse modelo pode não ser o melhor para o Paraná, ou que poderia ser diferente, por que não vamos repetir já o que fizeram em outros estados? Então essa é a discussão que nós vamos ter com você agora aqui. Secretário, falando nesse modelo, nesse estudo que foi contratado pelo governo federal, o governo federal pagou 60 milhões para uma empresa desenvolver esse estudo que foi feito em vários meses. E essa empresa apresentou o estudo que a gente está trazendo até algumas telas aqui, que propõe um aumento de 800 quilômetros de rodovias concedidas e 15 novas praças de pedágio. O secretário comentou que é só um estudo, agora vai ser discutido para ver o que vai realmente ser feito. No site do Ministério da Infraestrutura, afirma que a capacidade seria de 4.100 quilômetros concedidos, ao invés dos 3.200 que o estudo prevê. Há possibilidade de aumentar a quantidade de rodovias concedidas e, consequentemente, pedagiadas, ou ainda diminuir frente a esse estudo apresentado? Olha, sempre é possível alterações, porque eu já disse a vocês que a população dá a palavra final. Nós temos hoje 2.500 quilômetros. E a proposta que está sendo estudada são 3.300 quilômetros. E muitos já dizem o seguinte, por que estão aumentando? Por que vocês estão aumentando? Então, vamos diminuir isso, ou por que estão colocando novas praças? Porque só tem novas praças em novas rodovias. Deu-se uma ideia de que estamos colocando praças a mais em rodovias já existentes. Não, porque em algumas regiões do estado, eles pediram para estarem incluídos no anel, porque, claro, onde passa um investimento grandioso de rodovias em duplicação, em marginais, em contornos, há uma industrialização forte, há uma logística muito mais forte, há uma segurança maior. Então, regiões do estado que pediram a inclusão foram discutidas no Ministério, por isso que foi aumentado o anel. Por exemplo, a 092 é essa rodovia aqui, ela liga no Norte Pioneiro. O Norte Pioneiro é uma região que tem um IDH menor, que não tem indústria, que tem uma dificuldade de logística para o porto.
Se eles nunca tiverem uma duplicação em investimento como esse, eles certamente vão ficar isolados. Nós temos uma outra rodovia, que é aquela 323, que liga lá o noroeste do estado, que chega em Umuarama, que chega em Cianorte. Essa rodovia, ela era para ter já uma concessão, mas ela estava sozinha. Como eu disse a você, ela é uma rodovia estadual sozinha. Ela foi para uma possível concessão, virou Lava Jato. Virou um escândalo, porque ela ficou muito cara. Ela só para quando há uma combinação com rodovias federais para que ela dê certo. E nós temos a 280, que é o Sudoeste, por exemplo, é um corredor de produção, é um corredor agrícola. E que eles pediram que ali deveria ter um investimento grandioso. Elas foram estudadas pelo Ministério porque elas eram muito importantes. Mas, por exemplo, nós temos outras regiões do estado que pediram para estarem no anel. Por exemplo, a região central. Essa região aqui é de Campo Mourão. Campo Mourão que cruza a região central do estado. Eles brigaram com o Ministério porque eles gostariam de estar no anel. E eles não puderam estar. E por que eles não puderam estar? Porque o levantamento do Ministério mostrou que pelo fluxo, o tráfego de veículos que eles têm, que é intenso, mas porém não é tão grande a ponto de dar uma tarifa que fosse menor, que fosse uma tarifa não tão alta. Certamente se colocassem uma praça ali, as tarifas seriam muito altas e ficaria muito pesado para a população poder se deslocar pelo fluxo, mas eles querem entrar. Por exemplo, a 280 tem uma discussão de ir até Palmas. Eles acham que deveria ser maior. Assim como nós temos regiões que estão dizendo o seguinte, nós não queremos aqui em Toledo, nós não queremos em outra região. Então, essa é uma discussão com a sociedade, porque ao mesmo tempo tem gente pedindo para entrar e tem gente dizendo assim, não quero estar. Então, há a possibilidade de incluir novos locais e também de excluir locais que estão indicados no estudo? A inclusão de algumas rodovias que já foram estudadas eu acho muito difícil. Por exemplo, você incluir, o próprio governo federal tinha uma intenção de pegar uma rodovia federal que eles têm aqui, que é, acredito que é a 478, né? Enfim, eles tinham outras rodovias que nós também acabamos levantando informações e vendo que elas não eram exequíveis de ter uma tarifa razoável. Então, as que já tiveram estudo dificilmente vão ser incluídas. Mas a população tem a palavra final de repente, fazer uma alteração. Claro que o estudo já está prevendo essa concepção, né? E nós temos que correr contra o tempo, mas agora as audiências vão dizer isto. Onde é que pode ter mais obras, menos obras, inclusões ou exclusões? Nós temos contornos que algumas regiões ainda defendem que sejam construídos. Em outras regiões tem gente falando, olha, aqui não era tão necessário. Então isso tem que ser debatido com a sociedade, com as lideranças, com todos. Nós estamos neste momento, agora é o momento. As audiências públicas, elas servem para isso, para que você possa dar a sua contribuição. Por exemplo, nós, lá na região oeste, nós entendemos, por exemplo, do governo do estado, que a construção do contorno lá em Cascavel, do outro contorno, nós estamos agora fazendo um com Itaipu, concluindo um com Itaipu, o outro contorno em Cascavel, que era necessário. O primeiro estudo do Ministério mostrou que a construção de marginais com as obras que estão sendo feitas já poderia não ser necessário. Mas o Estado está dizendo, nós acreditamos que é uma obra importante. A população lá tem falado, o contorno. Então, lá possivelmente a população vai determinar. Claro, a inclusão ou a exclusão de uma obra é o que mexe na tarifa também, né? Se você vai retirar uma obra, você vai ter uma redução maior de tarifa. Se você vai incluir uma obra, você vai ter uma tarifa maior. E as audiências públicas, a fala mesmo do povo terá o poder de incluir e excluir apenas obras ou também as rodovias concedidas, as praças de pedágio que estão previstas? Olha, isso tudo é uma construção. O Ministério tem ouvido e tem evoluído bastante em cada uma das propostas, porque o que nós estamos apresentando é o resultado de várias alterações, né? Isso é uma proposta viva que está sofrendo mudanças a cada participação, a cada colaboração. Nós já tivemos colaborações do sistema FIEP, da OCEPAR, das entidades. Agora as casas de leis, os executivos estaduais começam a debater, a conversar, a verificar como está o modelo para fazer então as sugestões e as alterações. E o Ministério tem ouvido e também tem ponderado.
o porquê do sim ou o porquê do não. Eles também estão ponderando. Mas esse é o momento da construção, né? Porque além das obras que vão ser realizadas, os contornos, viadutos, nós estamos falando aqui de um volume de obras enorme. E elas têm prazo para começar e prazo para terminar. Diferente do passado, a gente não sabia quando as obras iam ser feitas ou se seriam feitas, porque foram tantas alterações que a gente já não sabia mais. Nós temos a certeza, as obras começam a partir do 3º ano, até o 7º ano, todas as duplicações têm que ser feitas. E até o 9º ano, todos os contornos devem ser feitos. Então, essa execução de valores, ela está distribuída nos primeiros anos do contrato. Todas as obras devem ser feitas até o 7º ano de duplicação e contornos até o 9º ano. Então, elas têm data para começar e data para terminar. Então, isso tudo a gente está mostrando e atualizando com a população. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre as obras, cada obra prevista para cada região, mas é impossível a gente falar em pedágio e não vir, primeira coisa, à cabeça de quem está nos assistindo, a tarifa. Esse estudo ele propõe alguns descontos. Realmente ele fala que as tarifas de pedágio do Paraná têm que cair porque estão muito caras, como todo mundo sente no bolso. Esses descontos eles variam entre 21% e 65%, como a gente pode ver aqui na tela. Para cada praça foi estimado um desconto. De que forma que esses descontos serão definidos no contrato? Serão garantidos não só agora, mas que também as tarifas não aumentem ao decorrer dos anos dos contratos, como a gente viu hoje nesse contrato que está vigente. Muito bem. Olha, essa então é uma primeira proposta do Ministério e quando isso foi divulgado, só para deixar claro, quando você coloca aqui descontos que vão de 20% a 65%, a primeira impressão da população com relação a esse quadro, esse vai ser o preço. Então esse aqui é o preço. Então alguma região pode dizer o seguinte, realmente 65 é bastante, mas 21 é pouco. Essa é a primeira tela que o Ministério então apresenta, mas não é o valor final. Porque o modelo que o ministro criou, ele é um modelo mais complexo e é por isso que gera tanta confusão. Porque ele dá margem para interpretações e até mesmo uma fé de que não é correto ou de que está sendo mal elaborado pelo Ministério. Na verdade, esse quadro define o seguinte, uma redução que vai a leilão, ou seja, os preços partem disto. Isto não é o preço final, não é o valor que o usuário pagaria caso então fosse apresentado no leilão esses valores. Porque deu a impressão, os descontos são esses e o que o Ministério arrecadar vai para o bolso do Ministério e nós vamos pagar isso. Esse é o primeiro erro. Isso aqui é o valor que vai ser apresentado na Bolsa. Quem for disputar uma rodovia como esta, já sabe que já vai começar, por exemplo, no litoral, com 37% a menos para poder disputar. Ou seja, esses são os descontos mínimos. Esse é o valor que vai para o leilão. As empresas vão disputar no leilão a partir desta redução. Então essa é uma redução garantida. Se ninguém desse lance nenhum no leilão, os valores mínimos seriam estes. E deu-se uma impressão que o teto é este. Esse não é o teto, esse é o valor da apresentação lá no leilão. E é com esses valores, e que agora nós estamos fazendo alterações, sugestões, mudanças, por quê? Porque tem obras ou tem exclusões, isso aqui vai sofrer uma alteração. Mas os primeiros cálculos do Ministério mostraram que para alguém disputar, tem que se imaginar que começa o lance de leilão com esses valores. E a partir desses valores, as empresas vão começar a dar lances. E aí vem o que tem a maior discussão hoje na proposta do Ministério. Que o Ministério poderia dizer o seguinte, esses são os valores máximos. As empresas, a partir de agora, disputem ao limite do que elas acharem que chegam. Escolher a empresa de acordo com a tarifa proposta, mas não é apenas isso que o Ministério prevê, então, né? O que é que, qual que é a grande discussão que alguém pode falar assim, mas eles estão fazendo diferente? O ministro diz o seguinte, as últimas concessões que ele fez era a partir desse valor, as empresas, digamos assim, se enfrentam no leilão pelo menor preço. Okay? Mas ele tem exemplos em alguns estados
que algumas empresas que entram nessas disputas acabam de má fé disputando e dando lances realmente menores e se comemora na bolsa. Você pega, por exemplo, uma praça como essa e eles dão um desconto enorme e ganham, e a gente comemora. Politicamente, uma grande vitória, descontos enormes, você bate o martelo com um desconto enorme. Quando chega no terceiro ano, quando eles têm que fazer as obras, eles começam a apresentar problemas de que não conseguem fazer, ou de que tem desequilíbrio, ou que tem que dar aditivo, tem que dar dinheiro, tem que dar valor, entram na justiça, que a gente cansou de ver, judicializam. E o ministro diz o seguinte: eu não quero mais que se repita isso, eu quero que o preço caia bastante, mas a ponto de não se tornar inexequível. Então essa é a discussão que as pessoas estão tendo com ele, que ele está tentando dizer o seguinte: eu vou fazer cair o preço, até onde que garanta a obra. E aí ele colocou um acordo tripartite, ele colocou, digamos, uma trava que o desconto no leilão chegaria, digamos, até 20% em cima desse. Então, uma praça que tem 37 teria mais 20 em cima. Então seria mais de 50%. Mas se alguém chegasse a 60, 70, a gente comemora, mas depois eles não vão fazer. Eles não vão fazer aquela obra, a gente vai se enganar, porque a gente vai achar que ficou bem bom, mas depois não tem a obra. E alguns críticos ao ministro dizem que ele não deveria pôr trava nenhuma, deixa que eles se matem. Eles que se matem e que fique o menor preço. Mas e a obra? Não, a obra depois a gente vê. O ministro diz que a obra não pode de jeito nenhum ser comprometida, tem que ser garantida. Então, onde é que está toda a discussão entre o que o ministro está dizendo e alguns críticos a ele? É que ele diz o seguinte: em cima desse valor, nós vamos até 20% e agora há uma discussão de chegar em 25%, porque vai ter lotes que não vai... As pessoas dizem que esse modelo de outorga é um modelo errado, que o ministro está falando. Provavelmente nós teremos lotes que não terá outorga, não tem outorga. Até porque a discussão da outorga também nós vamos falar. O ministro está dizendo que ele vai deixar esse dinheiro no Estado. Já tem uma discussão de deixar 50% para diminuir mais a tarifa ou obras. A outorga que o secretário fala é uma espécie de contrapartida que a empresa paga, como se fosse uma taxa que a empresa paga ao governo para garantir então, do seu poder para a gente falar aqui quais são os né? descontos que tem em cima disso. Esse é o valor que vai para o leilão. As empresas entram nesse valor sabendo que elas têm que dar. O valor máximo seria esse de cobrança. Então elas vão começar a oferecer lance, que pode chegar até 20%. A gente gostaria que chegasse em 25%. Tem alguns que defendem 40%. Mas é claro que 40%, por exemplo, com 65% ali de Jacarezinho, é mais de 100%. É inexequível. Ela é inviável. Então, o ministro tem falado um valor de 20%, acreditamos 25%. Mas daí é só isso? É só 25%? As pessoas também imaginaram, mas o desconto de 25% é muito pouco. Não, é 25% mais 37%, ou mais 27%, ou mais 30%, ou mais 57%, ou mais 50%, ou mais 40%. Então os valores são altos. Mas e além disso, tem mais alguma coisa? Tem. Para quem usa aquele tag que as pessoas conhecem como sem parar, o Ministério quer que as pessoas usem o tag. Por que eles querem? Para a gente comprar da empresa? Não. Porque a gente acredita que daqui 5, 10 anos, provavelmente não haverão mais praças. Você vai pagar pelo que você rodou. Hoje esse sistema não tem no Brasil, a gente não tem como adaptar, não tem nem lei no Brasil, mas daqui 5, 10 anos a gente acredita que vai ter tecnologia para que você só pague o que você rodou. Eu fui só até Campo Largo, eu não preciso pagar até Curitiba. Eu só fui até Vitimarsum, ou eu só fui até um trecho, eu não rodei toda a rodovia. Nos outros estados, nos outros países, você paga pelo que você rodou. Então, a gente acredita que o tag, um dia, você vai pagar pelo que você roda. Então eles estão dizendo que quem usa tag tem 5% a mais de desconto. Então note-se que tem 37, mais 20, mais 5. Mas e aquele que usa a Praça Mais? Ele vai todo dia para Vitimarsum, por exemplo. Ou ele vai todo dia para Castro. Ele vai todo dia para Imbituva. Tem um desconto do usuário frequente, que também prevê que quanto mais ele usa, menos ele paga. Então, são sugestões que o Ministério então colocou para a discussão da população. E depois, mas e se as empresas pegarem esta praça e todos eles derem 25% de desconto, aceitarem o tag, mais usuário frequente, ou seja, todo mundo empatou. Tem dois que empataram na trava que o Ministério colocou.
que alguns dizem que não deve ter trava, deixa os dois se matarem até cair. Mas o Ministério diz o seguinte, essa competição, um com o outro, faz o Estado perder porque o preço vai ficar inexequível. E daqui a pouco nós vamos falar do Rio Grande do Sul também, que fez algo que as pessoas dizem, no Rio Grande do Sul foi feito. Então eu já vou explicar por que foi feito. Eles dizem o seguinte, o desempate entre as duas empresas, que já deram desconto em 50%, 60%, elas querem continuar brigando. Então elas têm que colocar dinheiro na mesa, não no contrato. Se elas colocarem o dinheiro no contrato, depois o contrato vai ficar inexequível e eles não vão fazer a obra. Ah, mas se colocar o dinheiro na mesa tem diferença, Sandro? Tem, porque o contrato continua sólido. Eu quero disputar com você, então nós vamos dar o lance na mesa. E esse dinheiro, vamos fazer o quê? Essa é uma discussão. Nós entendemos que esse dinheiro fica no Estado, fica para o usuário. Ah, mas então por que já não dá o desconto direto para o usuário? Por quê? Porque se ele colocar no contrato, ele acaba comprometendo o contrato. Depois, na hora de fazer obra, financiar as obras, ele não vai ter como. Isso aconteceu em outros estados. Tudo isso que eu estou falando são informações que o Ministério passou porque aconteceu em outros locais. Só que é uma discussão muito verdadeira. Por quê? Porque as pessoas entendem o seguinte, é o menor preço e ponto. Deixa que roda esse menor preço. Né? Seria mais simples de entender. Ó, o valor começa com 37. Se alguém quiser dar 100%, deixa dar. Mas será que a obra sai mesmo? Será que o contorno vai sair? Será que vai duplicar até Sengés? Vai duplicar até Santo Antônio da Platina? Nós vamos ter a obra no Sudoeste? Vamos fazer a 323 realmente funcionar? Ou daqui 3 anos alguém vai devolver? Ou vai dizer, não, o desconto lá ficou alto? Então essa é a discussão que está posta, porque é um modelo que o ministro colocou como híbrido. Ele é o menor preço, até o limite que a obra não comprometa. Que alguém que ganhe não deixe de fazer a obra. Então é isso que está gerando uma discussão grande. E a outra discussão qual é? Que nós não estamos cobrando antes da obra ser feita. Depois que todas essas obras sejam realizadas lá no 10º ano, aí sim eles ganham o direito de cobrar o valor das obras que fizeram. E que o Ministério entende que o valor é 40%. E que tem uma discussão dizendo que é um valor alto. E que o Ministério então está fazendo contas para poder fazer alguma alteração, se possível. Porque depois de 10 anos, então nós vamos ter uma praça que tenha um desconto grande, por exemplo, aqui que eu falei para vocês, 37, com mais 20 ou 25, mais 5, mais usuário frequente. Ah, mas depois eles vão fazer as obras e vai subir 40, Sandro. Primeiro que só sobe 40 onde tem obras, porque, por exemplo, em trechos que já tem a duplicação, não tem aumento depois. Mas aonde vai duplicar, sim. Então, as discussões basicamente são o modelo que o ministro apresentou, que é o híbrido, e ele está explicando por quê. Ele está dizendo que eu vou fazer reduzir, só que tem que reduzir com garantia da obra. E segundo, o degrau. Depois que eles fizerem todas as obras lá no 10º ano, aí onde teve a obra, vai ter o degrau. E é isso que nós estamos discutindo com a sociedade para ver como a gente consegue fazer para melhorar. Tá certo. O secretário comentou que há uma divisão mesmo, essa discussão quanto ao modelo que deve ser adotado para a escolha da empresa. Essa discussão ela não é apenas popular, mas também legislativa. Há uma frente de deputados que defende que a escolha da empresa que vai pegar os próximos pedágios seja aquela que oferecer a menor tarifa ao usuário e não todas essas outras questões que são propostas pelo Ministério. Há circulando também a possibilidade de um projeto de lei que divida a escolha dessas empresas entre as rodovias federais e as rodovias estaduais, porque as rodovias federais, quem vai determinar é o governo federal. Alguns deputados querem que seja feita essa divisão, sejam feitos lotes separados para as rodovias estaduais. O secretário vinha comentando da questão do anel de integração. Qual que é a importância, por que o governo estadual defende que esse leilão seja feito junto, entre as BRs e as PRs, e não de forma separada? Bom, primeiro, toda a discussão ela é válida, é importante e tem que se respeitar. Nós estamos ouvindo a todos, porque, como o governador determinou, transparência, bolsa de valores, ou seja, diálogo sendo feito. Essa tabela está sendo analisada pelo Paraná todo, ela não está escondida no gabinete. Ela foi mostrada a todos e aí está tendo crítica. Aqui está errado, aqui está certo, aqui está bom, não está bom. É isso que vai fazer o processo ser robusto, construído e sair com força. Então, eles têm todo o direito de falar e serem ouvidos. Qualquer cidadão tem todo o direito. Como eu disse, a ferida é doída.
O passado foi ruim, só que o passado não volta mais. A gente só não pode errar novamente, mas as obras que lá estão sendo discutidas na justiça e tem que ser realmente discutidas e reparadas na justiça. Agora, aqui nós temos que construir um novo futuro. As rodovias estaduais, com as rodovias federais, é um benefício para regiões do estado onde não tem o mesmo fluxo da rodovia federal. Vou dar um exemplo para vocês. A praça lá de Paranaguá, todo mundo sabe que todo o escoamento da safra passa lá. Ela é uma praça hoje rentável, digamos assim. Ela vai cair um preço incrível. Daqui 10 anos, mesmo com todas as obras e mesmo com todos os ajustes do jeito que já está, hoje as pessoas pagam lá um valor muito mais alto, ela vai ser, depois de tudo, daqui 10 anos, ela vai ser muito menos do que a metade do valor que ela é hoje. Ou seja, ela tem uma previsão de ser lá R$9 daqui 10 anos depois de todas as obras. Mas essa praça, ela está combinada com a região do Norte Pioneiro, que não tem tanto fluxo, mas que merece, a 092 merece ser duplicada. Essa rodovia mata. Ela mata as pessoas. Mas ela só para em pé junto com essa. Se o governo federal falar, então toque a tua vida, os deputados estaduais decidiram, nós vamos tocar. O governo federal, inclusive essa praça vai ficar mais barata ainda. Provavelmente aqui, em vez de 37, vai ficar 47. Mais 10% em cima, de cara. Porque essa ajuda a construir essa. Então, é um direito dos deputados, mas eles vão deixar o norte do Paraná mais caro. Agora, vamos falar aqui uma coisa interessante que todo mundo vai comentar com você. Mas veja bem, Sandro, você está falando de R$9, mas é muito caro. Santa Catarina é muito mais barato. Que sempre a gente compara com Santa Catarina, né? Então vamos falar aqui de Santa Catarina. Por que a nossa então é R$7, é 6, é 8, é 9 e lá era muito menos? Porque a rodovia, a 101 de Santa Catarina, ela não tem obra. Ela não tem obra, eles só fazem serviço nela. Então é diferente das nossas rodovias, que é uma composição de obras. Mesmo a nossa rodovia Ponta Grossa-Curitiba é dupla. Mas ela está ajudando a construir o trecho que ainda não tem. A gente fez uma combinação entre aquelas que estão prontas e as que ainda não estão prontas. Claro que se eu fizesse um pedágio só de Ponta Grossa a Porto de Paranaguá, o pedágio seria R$3. É tudo duplo. O máximo que a gente teria um contorno, os contornos. Então, a gente seria um pedágio barato. Então, o de Santa Catarina, ele custa porque ele é mais barato. O que aconteceu agora nesses últimos meses em Santa Catarina? Colocaram uma obra em Santa Catarina de 200 milhões. O pedágio foi para R$3,90. Ele começou com 1 e pouquinho, não lembra? Ele era R$2, digamos assim. Todo mundo falava, lá é 2, aqui é 20, né? Essa era a grande discussão. Lá já chegou em R$3,90 porque colocaram uma obra. Já foi para R$3,90. E qual é a diferença? Eles têm mais praças. Rio Grande do Sul, muitas pessoas no Paraná têm dito, o Rio Grande do Sul fez um modelo diferente, Sandro, e lá ficou 3. Primeiro ficou quase 4. Ah, mas 4 é melhor, Sandro, do que 6, 7, do que a nossa. Só que lá eles têm mais praças por quilômetro. Eles colocaram, ao invés de 2 praças em 200 quilômetros, eles colocaram 5 praças. Então tem uma praça a cada 40 quilômetros. O Paraná tem uma praça a cada quase 80 quilômetros. É diferente do deles. É como se a gente colocasse aqui mais praças. Então o Rio Grande do Sul fez o seguinte, ao invés de ter 2 de 7,50, eles colocaram 5 de 3,70, por exemplo, quase 4. Então, as 5 praças do Rio Grande do Sul, de 3,70, 3,90, ficaram mais altas do que 2 de 7,50. Então essa é a grande diferença. Mas claro que quando uma pessoa vai para Santa Catarina, ela fala assim, lá é 3,90. E aqui vai ser 6, vai ser 7. Essa é a diferença. Se em Santa Catarina, que aliás, a rodovia deles está saturada, eles precisam de mais faixas. Provavelmente para incluir faixas, eles vão, cada vez que entrar numa obra, eles vão aumentar o valor da tarifa. Enquanto que aqui no Paraná fica garantida a mesma tarifa, pelo menos até o término das obras. Sim, todas as obras, elas estão já calculadas. Nós estamos falando aqui que todas essas obras, se nós fizéssemos um pedágio, vamos dizer que o governador queira fazer, então, só o preço. Vamos fazer algo aqui só para digamos então, jogar que a tarifa aqui é R$3. Nós colocaríamos a tarifa de R$3 em tudo. Não tem obra. Santa Catarina é assim, basicamente. Só tem serviços.
eles não têm as obras. Agora, é possível compatibilizar as obras e uma tarifa? É isso que o ministro está tentando calcular e a gente tem que confiar nele, mesmo cobrando ele. Eu acho que a FIEP, a OCEPAR, a FETranspar, todas as entidades, junto com os movimentos e todas as pessoas do Paraná, devem sim sugerir. Nós temos que sugerir, só criticar. A crítica a gente já sabe do passado, né? Nós temos que ter uma sugestão. Olha, pode ser feito então uma outra combinação. Já falaram para nós, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as obras e a cada obra que a gente faça, a gente calcula. O Ministério tem dito que sai mais caro, porque aconteceu em Santa Catarina. Uma obra, 200 milhões, já foi para R$4. Então, se eles fizessem mais... nós temos 40 bilhões, nós não temos 200 milhões, nós temos 80 vezes mais obras. Então, se você faz cada obra separada, fica mais caro também. Mas são sugestões, as pessoas podem sim e devem. Tem algumas pessoas que dizem, deixa ser o menor preço, Sandra. Fala para o ministro fazer o menor preço e vamos achar formas de assegurar, fazer seguro, garantias que, mesmo com o menor preço, eles tenham que fazer. O Ministério disse que já tentou isso em outros estados e isso sempre acaba sendo judicializado e as obras não acontecem. Então o ministro, ontem mesmo, ele foi até um jornal, e quero agradecer aqui a todos os jornais que estão conosco, ouvindo e debatendo, porque hoje eu estou conversando, mas vão chegar as perguntas e os questionamentos e é isso que nós viemos fazer. Nós estamos ouvindo as sugestões. Mas ontem o ministro disse o seguinte, o Paraná vai ter a melhor malha do Brasil, a melhor. Na verdade, nós estamos trabalhando em todos os modais, nós vamos ter os aeroportos do Paraná no leilão. Por exemplo, o aeroporto de Curitiba é esse mesmo método. Mas por que as pessoas não falam do aeroporto de Curitiba? Lá foi colocada a terceira pista. Nós colocamos, do governo do Paraná, a obrigação de fazer a terceira pista. Você vai pegar voo em Curitiba, dos Estados Unidos e da Europa, sem restrição. E para esse leilão, alguém vai pagar para fazer essa obra. É como seria aqui. Aqui não, aqui ainda é o híbrido, aqui é lance. Lá no aeroporto não. Mas é porque o aeroporto não tem machucado. Não nos machucou, não tem ferida. As pessoas não conseguem perceber que há um problema, por exemplo, de você pagar outorga no aeroporto de Curitiba, ou de Londrina, ou de Foz do Iguaçu, né? Então nós vamos melhorar todos os modais. Mas o ministro está dizendo o seguinte, vamos fazer com que o Paraná sirva de exemplo. Agora, um exemplo sólido, correto. O ministro não está fazendo a gente ser, digamos, uma cobaia. O Paraná vai ser cobaia. Não. Ele já está fazendo na Dutra e em outras rodovias de São Paulo, que, aliás, as rodovias de São Paulo vão ficar mais caras que a do Paraná. Mas ele está fazendo já um modelo semelhante, né? Mas agora é a hora da contribuição. Vamos ouvir, por exemplo, a rodovia 277, nós não abrimos mão, ela tem que ser duplicada de ponta a ponta. Você vai de Foz do Iguaçu ao Porto de Paranaguá, toda dupla. Não será mais rodovia da morte, não será mais um problema de logística. Mas esse é um valor que está então sendo discutido. Tem algumas pessoas que estão dizendo, não precisa. Nós entendemos que precisa. Tem algumas pessoas dizendo, será que precisamos de 40 bi de obra? Não precisa tanta obra, vamos fazer mais barato. É uma sugestão que tem que ser ouvida. Tem que ser ouvida, a população dá a palavra final. Tem algumas pessoas dizendo, não, faz só manutenção, R$3 em tudo aqui. Vai lá. Né? Mas algumas pessoas dizem, não adianta você fazer um leilão para não ter nenhuma obra. Tem algumas pessoas que querem sair. Porque entende que uma praça naquela cidade ou naquela região está sendo prejudicial. Nós estamos pedindo ao ministro que faça, então, novos estudos. Né? Tem região que está pedindo para entrar. Dizendo, não, aqui nós precisamos, porque aqui será o fator de desenvolvimento total da nossa região. Se a gente não fizer parte, nós vamos comprometer. Então é um assunto que vai mexer muito nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas eu quero dizer o seguinte, tenho a certeza do propósito do ministro e do ministério e do governo do estado. O governador, ele tem conversado sim com o ministro e tem pedido que essa premissa de transparência, obras em menor tarifa, jamais saia do nosso foco e não vai sair. Nós vamos reduzir. Eu estou aqui afirmando, todas as praças têm redução significativa. Eu estou falando que uma praça que custa hoje R$25, R$26 vai cair para R$6, R$7. Algumas pessoas podem dizer, mas 6, 7 já é bastante, sabe? Sim, mas ali estão calculadas todas as obras que não nos fizeram no passado e que nós estamos buscando na justiça que pague o Estado, sim. Mas se não tiver essas obras lá em cima,
essa região vai ficar isolada nos próximos 30 anos. Então tem que ser justa. O que as pessoas dizem? Tarifa justa. O que é justo? É pagar aquilo que realmente está sendo feito, né? Mas é uma queda significativa. De 20% para 70%, olha, ela está com 65% de saída. Pode ser que alguma ainda não está ajustada. Ah, mas aqui na Lapa está menor valor, ou em outro... Nós estamos ajustando essas combinações. Aqui ninguém é dono da razão. A gente está ouvindo, está pedindo ao Ministério alterações e acompanhando. Mas a certeza, vai diminuir o preço do pedágio do Paraná? Vai, bastante. Mas daí vai ter obra? Vai. Isso vai acontecer quando? Mas viu, já falaram isso no passado. Não, mas aqui tem mecanismos que garantem, e eu não vou aqui entrar em detalhes de contas, e está disponível, inclusive, no site da NTT, todos esses slides estão disponíveis, para que as pessoas digam, não, essa aqui está errada. Ok, então vamos levar um ministro para que ele possa verificar. Mas tudo isso é disponível. Falando em prazos, os atuais contratos eles vencem no mês de novembro desse ano. A gente entrevistou recentemente o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Hussein Bakri, e ele afirmou aqui para a gente no estúdio que a intenção era terminar esse debate ainda esse ano, para que se pudesse fazer o leilão esse ano, mas que há problemas que podem surgir no caminho, como, por exemplo, algumas interrupções do Tribunal de Contas, algumas ações judiciais. Caso os novos contratos não sejam firmados até novembro, os atuais pedágios eles vão ser prorrogados? O que vai acontecer nesse meio tempo? Bom, primeiro que nós já gostaríamos de ter feito essa apresentação em outubro do ano passado, que era o calendário. Nós não sabíamos que teríamos uma pandemia, que seria um momento difícil para o mundo. Nós não tínhamos nem como fazer discussões no ano passado com a sociedade. E é um tema que merece a transparência. Nós temos que perseguir aquilo que a gente defende. Transparência, menor preço, obras. Bom, como é que eu vou fazer transparência se tem pandemia? Então a pandemia atrasou. Nós estamos fazendo isso agora. Quando é que termina o contrato? Novembro desse ano. Novembro desse ano termina. Nós gostaríamos de sincronizar. Termina, no dia seguinte começa nova vida. Vida nova. Mas isso não depende só de nós. Eu dependo primeiro que nós vamos exaurir esse tema aqui com a sociedade. Para ninguém falar que isso aqui foi feito de forma precipitada. Não, vai ser discutido. Mas eu dependo do Tribunal de Contas da União, porque isso aqui vai para o Tribunal de Contas da União fazer também as alterações que ele entende que são necessárias. Então o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, vai analisar. Ele pode analisar em 60 dias, em 90, em 6 meses, depende. Nós vamos pedir celeridade. O próprio presidente da Câmara se comprometeu conosco que vai nos ajudar, inclusive, a pedir a celeridade do Tribunal de Contas, claro, o ministro, toda a equipe do governo. Então, se for célere, nós podemos fazer esse leilão, sim, esse ano, né? Mas qual é a intenção nesse momento do governo? Vai terminar o contrato e nós não temos um novo leilão ainda sincronizado com data proposta nesse momento. Mas não há intenção do governo em prorrogar nenhum contrato. Caso, então, o leilão e os novos contratos não sejam feitos a tempo, o Estado deve assumir a manutenção das vias, não devem ser renovados os contratos. Como é uma discussão com o governo federal, entenda que nós temos que conversar com o ministro, porque as rodovias federais são do governo federal. Então, terminando os contratos, são necessários pelo menos conservações, nós temos que manter os serviços dessas rodovias. Mas me parece, neste momento, correto que não haja nenhuma prorrogação. Nem um dia mais, nem uma hora mais com ninguém. Nós não temos compromisso com o contrato velho. Nós temos compromisso com o que vamos fazer. Então, se neste período for necessário assumirmos ou discutirmos com o governo federal, de repente o governo federal nos diz que ele já tem exemplos de outros estados também. Exemplos bem-sucedidos ou não, né? Que o governo federal tem um outro olhar. Eu respeito. Então, vou discutir com ele para ver como a gente deve fazer para que não seja o mesmo contrato ou como será a manutenção. Para até que a nova concessão entre. E na nova concessão, aí nós vamos poder tocar uma vida nova com um novo contrato com tarifa diferenciada. A gente está recebendo muitos comentários, muitas perguntas aqui na nossa live e também nos comentários das matérias que a gente vem fazendo, né? Uma série de reportagens especial sobre essa proposição, esse estudo proposto. A população vai ter a chance de opinar e de dar sugestões também nas audiências públicas. De que forma essas audiências públicas elas funcionarão?
onde elas serão realizadas, de que forma que a população vai poder participar mesmo da construção desse modelo? Bom, nós já estamos com a consulta aberta no site da NTT. As pessoas podem e devem, junto às entidades, às autoridades, às lideranças, buscar essas informações e começar esse debate. O Ministério vai divulgar já nas próximas horas os dias e as regiões presencialmente, onde nós vamos estar presencialmente. Mas essa é a audiência oficial, ou seja, qual é a diferença de uma audiência oficial de uma outra audiência de qualquer entidade? Todas são legítimas, mas a nossa, ela sim, ela é obrigatoriamente por lei, ela aceita a contribuição, ela tem que responder, ela tem prazo, ela é gravada, tem uma diferença. Nós vamos estar divulgando para que as regiões possam participar, né? E as outras audiências, que são críticas ao processo, que são políticos de oposição, tem uma série de questionamentos que são válidas também. Elas servem para ajudar a população a se inteirar daqueles que são críticos, que são contra, por exemplo, o ministro, que são contra o governo de qualquer forma e que muitas vezes têm um olhar mais crítico, e é legítimo, mas que não há uma contribuição, por exemplo. Então, qual que é o modelo, né? Então, o que nós devemos fazer? Acho que nesse momento o que nós devemos fazer? A gente sabe que tem que ser mais barato, que tem que ter obra e tem que ser transparente. Então, essa é a nossa premissa. Não, o ministro está errado, por exemplo. Queremos provar a ele que é possível fazer o menor preço sem que a obra seja comprometida. Muito bem, então qual é a sugestão? Vamos levar a ele, vamos debater, vamos ver como a gente consegue então fazer essa alteração que comprometa aquele que ganha o leilão a fazer a obra que está no contrato que ele recebeu. Tá certo. A gente vem falando aí em entrevista toda sobre as novas obras, a necessidade de novas obras, então a gente queria especificar um pouquinho essas obras. O pessoal vai colocar aqui na tela um resumo de cada lote. Eu queria que o secretário explicasse quais vão ser as obras que devem ser realizadas em cada região. Por exemplo, aqui, pegando Ponta Grossa, indo ali por Prudentópolis até Curitiba. Estão previstos 352 quilômetros de duplicações, 201 quilômetros de faixas adicionais, passarelas, marginais. O que deve ser feito de principal nessa região? Interessante que aqui vocês veem que as obras têm data para começar, como a gente falou, e data para ser concluída. Então, olha, todas as duplicações, elas serão feitas, aqui tem, inclusive, ano a ano, de todas as obras que fecham no 7º ano. Então, são viadutos, porque ali quando você fala obras de arte, são viadutos, trincheiras, passarelas, marginais, faixas adicionais, duplicações, em uma rodovia também muito importante, que é uma rodovia que liga essa região central do estado do Paraná e ligando também a capital do estado do Paraná. Esse é um lote, que é o lote número 1, que já prevê 352 quilômetros de duplicação. Aliás, todos os lotes foram distribuídos para que eles tenham obras e investimentos. Vamos ao próximo. O pessoal vai colocar aqui o lote 2, que pega de Ponta Grossa para o norte, até Ourinhos, ali na divisa vocês com veem São que Paulo. ele está sendo uma combinação, ele tem uma combinação da 277 na descida para o litoral, junto com a região que tem o menor IDH do estado e que vai ter uma transformação, que é a região norte. São também todas as obras previstas a serem realizadas nos primeiros anos, com duplicações que vão, inclusive nas rodovias estaduais, que são a 092, Sengés. Sengés é uma cidade isolada. Sengés vai receber duplicação, vai receber toda uma atenção que hoje faz com que a cidade perca muito e não tenha nem possibilidade de se industrializar. Ela vai ter um crescimento exponencial, primeiro porque ela está ligada a São Paulo e ao Paraná. Então aqui a gente prevê 200 obras de arte, que são viadutos e trincheiras, até porque aquela região lá vai ter que ter muita obra de arte, no Norte Pioneiro e aqui em Sengés, passarelas marginais e 352 quilômetros de duplicação. É uma combinação de lotes. Próximo lote. Falando, inclusive, no total, esse estudo prevê 3.327 quilômetros de rodovias concedidas. E também prevê que mais da metade dessa extensão deve ser duplicada. É possível chegar a 100% de duplicação nas rodovias pedagiadas no Paraná? Não, mas o número é esse, porque, na verdade, nós já temos duplicações existentes, né? Nós estamos duplicando 1.700 porque já tem rodovias existentes. O número vai chegar a quase 100%. Praticamente todas as rodovias com pedágio deverão ser duplicadas, então. Porque você só pode pagar por uma rodovia que tenha o benefício. Não se dá para aceitar que você trafegue por uma rodovia que você paga se ela não oferece a condição mínima de segurança. E eu não estou nem entrando no detalhe que essas rodovias têm Wi-Fi, tem um serviço
que é considerado na metodologia internacional com 5 estrelas. Essas empresas são obrigadas a manter um atendimento de 5 estrelas, mas isso não é conversa, não é só de papo, é de que é qualidade de serviço. Nós temos um contrato comprometido com eficiência. Então não é simplesmente uma batida do martelo, de menor preço, faz como dá, não, tem um compromisso com eficiência. Então, todas essas estradas, a gente fala de investimento, de industrialização, mas nós estamos falando aqui de vidas. Né? Nós estamos falando aqui os contornos, por exemplo, Apucarana, Ponta Grossa, Arapongas, Califórnia. Isso aqui são as rodovias que mais mataram em perímetro urbano do Brasil. Elas precisam desses contornos. Eu defendi sempre Londrina, Ponta Grossa, Apucarana, Arapongas, Cascavel, que ainda não entrou, mas a sociedade tem direito de realmente pleitear. São contornos importantes. Nós imaginávamos contornos diferentes. Isso aqui é estudo do Ministério, não foi porque eu coloquei ou eu excluí. Eu não excluí nem incluí, isso é um estudo técnico. A sociedade é que tem esse poder de fazê-lo. De repente, não é necessário ter um contorno na cidade de Ponta Grossa? Então não é necessário, a sociedade vai debater e vai decidir. Mas é necessário incluir de Cascavel? Então é necessário. Eu acho que esse é o debate. Inclusive as obras de ampliação têm datas. Tanto que é um lote enorme com poucos quilômetros de duplicação. Por quê? Porque são rodovias que já são duplicadas. Porém, tem contornos que são muito caros. Tem 4 contornos. Então foi feita essa combinação porque ela não tem tanta duplicação, mas ela tem contorno, que é caro. E nós temos aqui uma previsão, então, de execução de acordo com os anos e que a população vai definir, vai saber e vai poder discutir e debater. Nesse lote é importante destacar realmente os contornos, né? Só para Ponta Grossa seriam 2 novos contornos e o restante ali para cidades mais ao norte. É porque as demais cidades, elas tiveram, de certa forma, obras de contorno. Né? Claro que eles defendem o anel por completo e têm legitimidade, mas Ponta Grossa, por exemplo, nenhum contorno foi feito, né, no passado. Então o estudo do Ministério aponta pelo fluxo que tem que ser feito. O lote 4, ele prevê uma rodovia importante, que é uma combinação, aqui nós temos uma combinação de rodovia estadual com rodovia federal. Aqui também tem o contorno de Londrina, Nova Londrina, o de Maringá e o de Itaú. São 4 contornos. Em termos de duplicação até não é tão alto, mas os contornos são altos. Mas tem as marginais, passarelas, 244 obras, tem 244 viadutos, interseções no sentido de trincheira. Então é um volume muito grande. E todas até o ano 8 de contrato. Na verdade, vocês vão ver aqui que, na verdade, em termos de duplicação, é até o ano número 6. Depois nós temos as faixas adicionais até o 8, mas todas as obras as pessoas vão perceber que são feitas no início do contrato e não como a gente viu agora, depois de 30 anos é que estão fazendo ou não. Então a gente sabe com clareza quando vai começar e quando vai terminar. Indo para o próximo lote, a gente tem outra região que também terá rodovias concedidas. Então, essa é a região que liga a região oeste, Guaíra, que é muito importante, né, para aquele extremo do estado. Tem uma discussão grande em Toledo, que a sociedade está sendo ouvida e da parte do governador do estado do Paraná, o governador está pedindo ao Ministério que tenha um olhar atento à região oeste, mas também tem 244 quilômetros de duplicação, interseções, marginais e passarelas, e aqui não tem o contorno, que uma parcela da sociedade está dizendo o contorno de Cascavel também é importante. Nós já comunicamos ao Ministério. Claro que em algumas regiões tem duplicação, mas em outras não. Então, o lote, ele acaba distribuindo obras por toda a sua extensão e também com data de duplicação até o 6º ano. E o 6º e último lote previsto no contrato, de Cascavel a Foz do Iguaçu, Cascavel a Pato Branco e Cascavel a Guarapuava, um pouquinho para frente. Interessante que a região sudoeste de Pato Branco, eles pedem que fosse até Palmas, não só até Pato Branco. Aqui é um trecho interessante, eles gostariam de ver a obra maior e nós vamos conversar com eles. Aqui tem 500 quilômetros de duplicação, marginais e um contorno, obras de arte, passarelas também, olha, o volume de obras enorme com um contorno em Marmeleiro. E é uma combinação de rodovias federais, né? Todas essas são rodovias federais, então na verdade esse estudo ficou mais focado ao Ministério. Algumas pessoas da região oeste criticaram muito o governo do estado como quem estaria à frente do processo no oeste. Na verdade o processo do oeste ele é feito apenas pelo governo federal.
que são rodovias federais. Apenas BRs. Não são apenas BRs, né? A combinação aqui seria um pouco o trechinho da nossa 280, que pega Beltrão, que pega Pato Branco, mas porém ela tem hoje um alto fluxo, né? Então as combinações aqui foram feitas muito mais pelo governo federal, mas assim, eles estão atentos, estão discutindo, estão ouvindo e, claro, vão ouvir muito a população lá e as sugestões. Secretário, a gente agradece essa primeira conversa com o senhor para apresentar esses estudos preliminares. Muito obrigada pela sua presença. Olha, muito obrigado. Quero agradecer aqui a todos os jornais do Estado e tenho a certeza que o governo federal, através do ministro Tarcísio, o governo do Estado, através do governador Ratinho Júnior, eles estão imbuídos do propósito de fazer isso com transparência, ouvindo a população e dando a palavra final da população. Nós vamos ter pedágios mais baratos no Paraná? Sim, eu estou afirmando, nós teremos tarifas muito menores no Paraná. A nossa discussão hoje são as obras. As obras que queremos ou não queremos. Queremos que elas saiam garantidas, um prazo de execução, data para começar, para terminar, que elas tenham acordos tripartites, que não possa uma empresa depois fugir do compromisso, como fugiram nos últimos anos. Essa é a discussão. Então ela está posta, o Ministério tem mostrado os erros dos outros estados, o Paraná tem mostrado quais são as suas máculas, as suas chagas, e nós, se conseguirmos ter um diálogo muito aberto, franco e construtivo, nós vamos sair fortalecidos do processo e vamos ter a melhor malha rodoviária do Brasil. Significa que um estado logístico como o Paraná, que tem um porto que é o melhor porto do Brasil, que é um estado agrícola, o maior produtor de alimentos por metro quadrado, que precisa, nos próximos 30 anos, garantir o escoamento da sua safra, que a gente consiga fazer um diálogo e temos um ministro honrado, sério, correto. Pode ter algum erro? Vamos ajudá-lo a corrigir. O propósito é o melhor e o governador, ele quer deixar como um legado que realmente ele abaixou de verdade o valor e fez obras de verdade. Porque o que nós tivemos até hoje foi o discurso, muitas vezes populista, um discurso fácil e que se mostrou ineficiente na prática. E quem pagou foi a população. Então agora nós temos que garantir à população o que é a tarifa justa, é o melhor preço. Porque às vezes só o menor preço não é o melhor. Nós podemos bater o martelo e fazer um pedágio de R$3 e as rodovias continuarem matando, a 277 não ser duplicada, não ter nenhuma terceira faixa, ou a cada obra incluída um valor majorado. Se a gente conseguir combinar todos, imprensa, sociedade, governos e população, nós vamos sair vitoriosos. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. O assunto não é fácil, mas nós vamos fazer isso com diálogo. Com certeza a gente vai seguir debatendo esses assuntos, né? Muito obrigada, secretário. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista completa fica disponível no portal DC+, e nas nossas redes sociais. E você também vai poder conferir uma matéria escrita sobre a nossa entrevista, que vai ser veiculada no Diário dos Campos e nos outros 18 jornais da Associação dos Diários do Interior do Paraná. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre cada detalhe desses modelos de contrato e sobre as obras que serão desenvolvidas em cada região, você pode acessar no portal DC+. A gente já fez uma série de reportagens sobre o assunto, que detalha um pouquinho mais essa nova concessão aí das rodovias do Paraná. Muito obrigada e até a próxima!